Era noite fria. O sino da igreja já tocava as 12 badaladas. Ali perto, onde havia um cemitério abandonado, o mago iniciava suas evocações e os seus conjuros, evocando a presença daquele que seria o mestre das trevas, para que ele conseguisse realizar o seu intento. Numa mistura de cheiro de enxofre e fogo, quando de repente, numa espessa névoa, surge o Senhor das Trevas, aquele que é inominado, aquele que já existia muito tempo antes da criação. Olha para o mago e diz o seguinte: por que tu me perturbas? O que desejas de mim? Por que evoca a minha presença? Quando o mago, olhando para ele, já um tanto amedrontado, já não sabendo mais se deveria ou não seguir adiante com a sua operação, disse: eu desejo realizar um pacto contigo, pois eu desejo toda a riqueza e poder que eu puder conquistar. De repente, aquele demônio dá uma enorme gargalhada. Então, tu, magos, acha que eu devo lhe dar poder e riqueza? E o que é que tu me darás em troca deste presente? Eu posso lhe dar minha alma e espero que isso satisfaça. Só a sua alma? E o que você pensa que eu posso fazer com a tua alma? Que mais você pode me dar? Bom, eu não tenho nada para te dar, mas eu me entregarei a ti, de corpo, espírito e alma, se tu assim permitires e me deres aquilo que eu desejo. Pois bem, mago, aí está, quando num repente surge um manuscrito à sua frente, totalmente escrito em sangue. Junto, uma pena dourada com uma ponta afiada. O mago já sabia o que deveria proceder. Espetou a ponta do dedo com aquela agulha e assinou o seu nome naquele pergaminho. Num gesto então daquele ser diabólico, o pergaminho desaparece. E o demônio: muito bem, tu assinastes o termo. Por 7 anos eu lhe darei toda a riqueza e poder que um homem pode desejar nessa terra. Mas não esqueça, ao final desses 7 anos, eu virei até ti para que cumpras a tua parte neste pacto. E o mago concordando, e o diabo, numa nova gargalhada, desapareceu. Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje é pacto com o diabo. Há um grande tabu que envolve esse assunto. Tem gente que não gosta nem de falar nisso. E há pessoas que defendem que devemos sim ter um aliado do outro lado para conseguir certas riquezas, certos favores, porque afinal a vida é difícil e é muito curta. Hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os perigos, sobre os erros, sobre a ilusão por trás dos pactos. Francisco, que já é um mago bem experimentado, que tem experiência nessa área, já conhece, já viu muita coisa, já viu o próprio diabo na frente. Você pode falar um pouquinho sobre esse assunto pessoal? O que você acha disso? Você acha que é um erro fazer o pacto com o diabo ou que as pessoas deveriam aproveitar porque afinal é um poder que está aí sobrando? Você acha que o diabo pode realmente cumprir com a parte dele, que ele cumpre? E no caso dele cumprir, vale a pena ou não vale a pena? Bom, o assunto é por demais complexo, né, para a gente falar, não sem antes a gente tentar explicar um pouquinho só, pelo menos, o que é esse ser que a gente já até falou em alguns outros vídeos. Mas veja bem, esse ser sobrenatural, que seria a representação das trevas, da negação
do mal na Terra, de fato ele existe. Mas não é nenhum poder superior ao poder criador, não é nada disso. É um ser que tem suas funções, suas finalidades, mesmo aqui no orbe terrestre. Então veja bem, o que não se pode fazer é exatamente isso. Acreditar que um ser que tem o domínio sobre o poder das trevas vai poder trazer a luz para a sua vida. Porque se a gente pensar em termos de riqueza, de tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar, que é bom, logicamente não é um ser desse que vai te trazer. Tá? Então começa a primeira ilusão aí. As trevas não podem te dar a luz. As trevas não podem te dar dinheiro. E mesmo que um ser desse se prestasse a aparecer para você, por que é que você acha que ele iria te dar alguma coisa? Isso é uma coisa para se pensar. Um dos fatos que eu acredito que levam as pessoas a fazer pactos, porque eu já conversei com muita gente, até mesmo em consultas, ou vendo comentário do pessoal no canal, nas outras redes sociais, é que eles acham que só o diabo poderia oferecer riqueza material, porque a riqueza material não é um dom de Deus. E que seria até pecado pedir dinheiro para Deus. O que você fala sobre isso? Na própria Kabbalah existe uma teoria, até nem a teoria, na verdade, é um mantra que você realiza e que ele tem uma filosofia contida e que diz exatamente o seguinte, que você tem dois caminhos na sua vida. Ou você vai ser escravo do seu ego inferior, e sendo escravo do seu ego inferior, tudo aquilo que é ruim na natureza humana está se manifestando em você. Obviamente, as trevas vão estar tomando conta do teu ser, e não necessariamente você fez qualquer tipo de pacto. E se fez, piorou ainda mais. Porque quando você faz, ou você tenta se aliar com as trevas te dão a ilusão que vão te dar alguma coisa. Ao passo que se você se alia com o poder da luz, ou seja, você é uma pessoa que eleva teus padrões mentais, procura fazer o bem, você tem 100% de riqueza, sendo que unicamente o que o poder criador pede para você, que 10% do seu tempo você dedique à prática do bem, da caridade, ajudar uma pessoa sem esperar nada em troca. É muito bonita essa teoria na Kabbalah, sim, mas as pessoas têm essa ilusão de que aquilo que está falado no livro do Eliphas Levi, que aliás você explica muito bem, que o diabo é um agente mágico universal. Você pode falar um pouquinho disso? Bom, já expliquei isso em outros vídeos, né? O diabo que o Eliphas Levi fala, ele não está falando do diabo do inferno, do rei das trevas, imperador do submundo ou algo parecido. Ele está falando dos nossos defeitos, ele está falando do nosso ego inferior, todas as nossas vaidades. Então é a nossa vaidade que nos move para a gente fazer uma magia, seja ela boa ou má. É aquela raiva que a gente tem de se sentir inferior, de não conseguir a pessoa que a gente ama, de não conseguir estar num cargo bom. Então a gente busca magia por causa dos nossos defeitos, por causa do nosso ego inferior. Ele é importante também, até para que haja evolução da raça humana. É importante que o ser humano sinta uma pontadinha de inveja, que ele se sinta um pouquinho inferior, que é para ele lutar, para ele buscar ser melhor a cada dia. Isso faz parte. O que não pode de jeito nenhum é ser dominado pelo seu ego inferior. Você ter uma raiva, um momento, e querer ser um pouco melhor, querer se destacar do seu inimigo, da pessoa que trabalha com você, ou conquistar a pessoa que você ama, se mostrar interessante para ela, é importante. Você não pode ser escravo e querer destruir o mundo e passar por cima de qualquer pessoa por causa da sua vaidade. Em um vídeo, uma pessoa fez um comentário quando eu disse que o diabo ele é um servo de Deus. E a pessoa escreveu assim, nossa, eu amo esse canal, tudo que eles falam é maravilhoso, mas nessa Gisele falou uma loucura, o diabo não é um servo de Deus. O diabo é um servo de Deus, embora não pareça. Ele é um servo de Deus. Ele nos leva para a luz de uma forma ou de outra. Ele vai te jogar no fundo do poço, mas tão fundo que uma hora você vai chamar por Deus, uma hora você vai pedir a luz. A gente sempre fala, existem dois caminhos, a tradição da serpente e a tradição da pomba. Você escolhe, de qualquer jeito você vai chegar no mesmo lugar. A diferença é que uma você vai pelo amor e na outra você vai pela dor. Então, se você escolheu a serpente, você vai pela dor. E aí, quando você chegar lá no fundo do poço, o diabo vai falar pra você, eu não menti pra você, foi você mesmo que se enganou. Foi você que me chamou, foi você que quis, você sabia quem eu era. Então, ele é sim um servo de Deus. É por isso que diz que Lúcifer é o portador da luz. Ele vem da escuridão, mas ele vai te levar para a luz, pelo sofrimento. Ele vai te conduzir
Exatamente também como diz a Kabbalah, que você tem bifurcações na sua vida, você tem caminhos, você tem opções que o teu livre-arbítrio possibilita para você. Ou você vai seguir pelo caminho da luz. Se você escolher o caminho do caos, é o caminho da ilusão. Você vai ser jogado no caos. E muitas escolhas que a gente faz na nossa vida, a gente tenta buscar um atalho por esse caminho do caos. A gente sabe que está errado, a gente sabe que não é uma boa seguir por lá, mas a gente vai mesmo assim e quebra a cara. Aí vem o quê? O obstáculo, é o mal. O mal está se manifestando na nossa vida, é o inimigo se manifestando. Então temos que vencê-lo. Aquilo que se apresenta à nossa frente, o problema que for, nós temos que destrinchá-lo e temos que vencer, nós temos que transpor. Quando você faz isso, o que acontece? Vem um conhecimento, vem um entendimento de alguma coisa. Opa, então quer dizer que uma coisa ruim te trouxe luz. Aí é que está. Só que é o caminho da dor, não tenho dúvida nenhuma disso. E ele não pode te dar nada, e você vai ter que aprender sozinho. E é com você mesmo. É só você que pode se livrar disso tudo. Claro, a magia ajuda, as pessoas que fazem o bem podem te ajudar magicamente se você estiver numa fase pesada da sua vida, sem dúvida nenhuma. Mas dentro de você também tem que ter aquela força de vontade, de querer mudar, de querer buscar a luz para o seu interior e buscar um caminho melhor. Só mais um detalhe também, já que você falou de várias culturas, na maioria das culturas, a riqueza é um dom de Deus. Sempre quem está rico é porque ele é bom, porque ele merece, porque a prosperidade o alcançou. É assim que é visto. No cristianismo, as pessoas pensam que não é assim só por causa de uma passagem da Bíblia que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Acredito que ele estava falando daqueles ricos, daquela passagem, daquelas pessoas naquele momento. Porque em outro momento da Bíblia também Jesus disse: apenas permaneça no amor do meu Pai e tudo lhe será dado, pois não falta nada nem aos passarinhos, quanto mais a vós. Por que as pessoas sempre levam pelo negativo? Por que elas sempre pensam no pior? Por que elas acham, então, que ser rico é um pecado porque tem uma passagem que disse isso? Mas a outra parte, que é a boa, o ser humano resolve ignorar. Isso tudo é artimanha do diabo. Do diabo, ele tem argumentos ótimos e ele usa as pessoas e usa a mídia muito fortemente para convencer as pessoas. Corroborando exatamente com o que você está falando, tem o fato da mídia propagar aquela coisa de padrão de riqueza e tal, que o cara que é poderoso, ele não é bonzinho, na verdade, mas ele tem poder, ele pisa em quem ele quer, tem até um certo glamour envolvido nisso. Então, Francisco, a principal coisa que eu acho que a gente deve falar aqui, alertar as pessoas, é porque ninguém vai fazer pacto com o diabo achando que é uma coisa ruim. O diabo não parece feio, ele não aparece para a pessoa destruindo tudo e falando: eu sou o infernal, que quero destruir a raça humana, eu quero ser o mal. A maioria das pessoas vai iludida, ela vai enganada, o diabo aparece bonito e com aquela historinha de ser injustiçado, de que Deus só quer dominar a nossa vida, colocar a gente na rédea, e com mil argumentos que a gente vê na internet, principalmente, na TV, nas séries que usam muito, e agora em todas as séries o diabo é bonzinho e o resto é do mal, é tudo invertido os papéis. Você acha que alguém faria um pacto se ele falasse a verdade? Não, não faria. E eu diria até uma coisa bastante interessante, porque quando você está sendo vítima do logro, quando alguém quer te enrolar, alguém quer te enganar, a pessoa ela vai vir com uma conversa boa, uma conversa mole, vai tentar te iludir. É igual muitos políticos por aí, né? Vão iludir, estão em campanha, né? Vão tentar te iludir, vai te dizer coisas legais. No fundo, sim. O que você acha? Que a pessoa, ela se ilude, ela se deixa iludir porque ela é fraca, ela acredita mesmo, ou é um ato de desespero, na maioria das vezes. A pessoa se vende por dinheiro porque está passando por uma necessidade financeira, ou nem está passando por uma necessidade. Às vezes ela só tem um desejo de ter muito mais, de viver na opulência mesmo, ela nem está passando por uma dificuldade tão grande assim. Mas não é só isso, a gente sabe, porque a gente recebe muitas mensagens e você vê que as pessoas assim vêm até você exatamente naquela configuração do injustiçado. Eu sou um injustiçado, tudo é contra mim, tudo está dando errado na minha vida, e aí eu tentei isso e ficou pior a emenda do que o soneto. Tudo Só que
Também a gente não pode falar que o ser humano é o demônio em pessoa. Ele é tentado, sim. O diabo está aí. Constantemente. Muitas entidades malignas estão aí para fazer esse serviço, para tentar. Mas para levar você para o caminho fácil, para o caminho do mal, mas não é só isso. A mídia, por exemplo, eu acabei de citar os filmes, mas tem também o comercial. Para você ser um cara legal, você tem que ter um carro do ano, a mulher tem que ser magérrima, tem que ter a roupa mais cara que existe, tem que comer naquele restaurante que não gosta da comida, vem um negocinho desse tamanho, você sai de lá passando fome, mas você come lá. Porque é todo mundo vai, né? Os ricos e glamurosos vão frequentar lá. Porque tem que andar com um carro chique, senão você não é ninguém. Daí o que acontece? Você se expõe, você tem que viver na opulência para fingir, ou para manter um estilo de vida, para ser alguém, para ser reconhecido. Você nunca vai ser reconhecido pelo que você é, não pelo que você tem, que é mais importante. Mas você sabe, uma coisa que eu vejo assim, e esse é um outro lado da moeda também importante, porque às vezes a pessoa está no sofrimento pleno, ela não está vendo saída, ela acha que isso é uma saída, como poderia ser qualquer contravenção de repente, para ela poder conseguir um dinheiro fácil. E por que não fazer um pacto, né? Talvez seja a maneira mais... que vai dar certo? Então, mas é que com tanta oferta que existe, de repente alguma vai dar certo. Mas uma coisa é você falar assim, não, eu vou arriscar na Bolsa de Valores porque tem uma probabilidade, eu sei que tem risco. Outra coisa é você evocar um espírito maligno, que você sabe que é maligno. Você sabe que está fazendo errado. A pessoa sabe, não adianta ela querer tapar o sol com a peneira. Ela sabe e vai mesmo assim. Quer dizer, se você sabe, se a tua consciência está te acusando, não vai, porque vai dar errado. Por que vai ser bom para você? Por causa de quê? Ele não precisa que você faça pacto para ele ter a sua alma, como diz. Você vai ser levado, atraído de acordo com a sua vibração mental. Exatamente. Quando você partir dessa para uma melhor ou pior. Então ele não precisa, ele está te enganando. Ele está te enganando. É aquela coisa, você vai pro lado da contravenção, você faz coisas erradas, você vive uma vida assim, enganando, fraudando. Quando você vai pro outro lado, para onde você vai? Você vai para as trevas. Agora você falou uma coisa. Você baixou o teu nível de energia. Agora vem cá, vamos falar que você é o diabo e eu sou a pactuante. Aí você coloca lá uma listinha, a gente faz um acordo. Vamos fazer um acordo, ó, é isso, não tá envolvendo, não tô entregando ninguém, não tô prejudicando a vida de ninguém, é entre você só, tá? Só que você é o diabo. Ele vai mentir pra mim e vai colocar situações, porque ele tem poder pra isso, tem servos pra isso, que vão me induzir a fazer coisas. Exato. De repente que quebraria o meu pacto pra ele depois falar, não, mas você não fez, você não cumpriu de acordo, ou então no final da conta vai virar pra você e falar assim, você sabia quem eu era, eu sou o pai da mentira, eu te enganei porque você me chamou. Mas não é só isso. Se você não tivesse me chamado, não teria passado por tudo isso. E o pior, mas não é só isso, aí você falou também um aspecto interessante, é o que ele pode te levar a fazer. É isso. Né? Vamos considerar o diabo como todos os espíritos trevosos, tá? Uma somatória de tudo isso que a gente sabe bem que existe. Todos esses seres trevosos querem te conduzir para o lado errado, porque é onde eles vão poder sugar a tua energia, é onde você vai ser mais deles e menos da luz, não é verdade? É verdade, ele não tem por que falar a verdade pra gente. A gente está vivendo um teste, a nossa vida é uma iniciação. O Kabbalah mesmo já mostra, você tem que vencer o demônio, que o demônio ele é retratado sempre, tem filmes, né? O demônio é o guardião do tesouro, você tem que vencê-lo para você conquistar o tesouro. Então você tem que vencer os seus vícios, o que o Eliphas Levi disse, o demônio interior nosso, todas as nossas falhas, a gente tem que vencer, porque a gente tem esse demônio interior que é a nossa falha, e tem aquele demônio exterior. Aquele demônio exterior que é um ser que a gente nem sabe quantos milênios, bilhões de anos que ele existe, ele tá aqui por um propósito, que eu já disse anterior, que é servir a Deus, de uma forma ou de outra. Ele vai te mostrar até você entender que você tá errado. A gente aprende na mitologia, Deus, Baldur tem o irmão dele, tem todos os deuses da luz, tem da sombra também, então eles estão sempre juntos. A gente viu mesmo esses dias aí uma conjunção de Júpiter e Plutão, né? E Deus e o diabo deu a mão, querido. Então o negócio estava feio nessa pandemia. Eles trabalham juntos para de uma forma ou de outra chegar na luz. E a gente pode falar um pouquinho da lenda de Salomão, porque Salomão descobriu o quê? Olha a sacada do homem. Ele disse o seguinte: se eu vencer esse demônio,
Eu vou vencer um vício dentro de mim e vou adquirir uma virtude que compreende a um dos 72 arcanjos, dos anjos da Kabbalah. Então, ele percebeu que ele estaria mais próximo de Deus a cada vício vencido, mas ele entendia exatamente o que cada um desses seres trevosos significava, e por isso ele pôde vencê-los. É por isso que está escrito que Salomão prendeu 72 numa arca e escondeu a arca. Ele falou assim no começo de tudo: coloca-me como um selo no teu coração. Você coloca Deus como um selo no seu coração. Para te proteger, para você não ter nada. E aí todos os demônios não vão ter voz na sua vida. Fala na Bíblia, Salomão era um dos mais amados por Deus, porque ele venceu 72, ele não pactuou com nenhum. Ele escravizou o ego dele, ele submeteu o ego dele. É isso que está querendo dizer. Não que ele ficou evocando e mandando o demônio fazer as coisas. Não. Quando você pede dinheiro para as trevas, você não está falando com o demônio da riqueza, porque não existe demônio da riqueza. Existe demônio da avareza, da ganância. E você tem que vencer ele para você poder adquirir riqueza, ou pelo menos os bens materiais que você precisa. E como que você vence ele? Se vence não aceitando nada dele, se valorizando mais do que ele. A gente tem que dominar a matéria. A gente diz: o mago domina a matéria. O mago não é escravo da matéria. Se eu pactuar com o espírito maligno, com o demônio, para conseguir dominar a matéria, para ter bens materiais, então eu não sou um mago, então eu sou escravo da matéria. Porque tudo que é material está aqui para nos servir, já nos pertence por nascimento, já nos pertence porque você é um ser divino por natureza, você é um herdeiro de tudo isso. Até na Bíblia, eu cito muito a Bíblia porque é um livro mais conhecido que tem, né? Que as pessoas gostam de falar, mas não entendem. Mas lá está escrito: submeta a terra. Deus disse ao homem: tudo isso é para você, submeta a terra. O que ele quis dizer com isso? Que tudo já nos pertence e não pertence aos espíritos. A gente não tem que pedir nada de material para espírito. Se você ficar na luz, se você se espiritualizar, tudo lhe será dado, tudo vem. A gente nunca alcança a prosperidade. É a prosperidade que nos alcança pela nossa luz interior. Qualquer espírito trevoso, ele vai te iludir. Ele vai dizer coisas e colocar coisas na sua cabeça que às vezes você não está nem pensando que é um espírito que está inserindo aquilo na tua mente. E você cai nessa onda, você vai por esse caminho. E na verdade não é nada disso. Porque quando você pensa positivamente, você vence esse demônio, você vai suplantá-lo. E aí você vai ter as suas conquistas normalmente. Aí não vão em qualquer magia que vocês veem por aí, fazendo sem conhecimento profundo de causa e efeito. E principalmente de rituais que tem símbolos que você não entende o que significa, nomes que você não entende o que significa, porque isso é muito perigoso. Nós mesmos já percebemos várias coisas que são maliciosas, como rituais que são tidos como banimento e na verdade são evocações demoníacas, porque está falando o nome em grego, mas ninguém se dá o trabalho de entender grego para saber o que está falando. Então eu estudei grego para falar para vocês: não façam um ritual Rubi Estrela, porque ele não é um banimento, ele é uma evocação, na verdade. É bem o contrário. Então existe muito mago também, como Aleister Crowley, que é malicioso, que é maldoso. Existe muita gente que é servo das trevas. Todo mundo que usa magia que não é para o bem é servo das trevas. Ele pensa que ele está enganando o outro, ele está prejudicando o outro, mas o retorno sempre vem, é implacável. É por isso que Deus não precisa ficar olhando debaixo da tua saia o tempo todo, não precisa ficar te julgando. Não, porque existe uma lei universal que faz essa energia fluir de uma certa forma que ele diz pra você: você tem escolha, você tem livre-arbítrio, faça o que você quiser. É isso mesmo. E eu queria que você explicasse, Francisco, uma coisa que me perguntam demais, que é sobre tatuagem. Tatuar um símbolo desses no corpo, um símbolo demoníaco, real, que existe, é perigoso? A pessoa está fazendo um pacto? Não é que ela faz um pacto, mas é extremamente perigoso, considerando que esse símbolo é uma assinatura astral, ou seja, é exatamente o ponto de chamamento daquela entidade. Você vai estar atraindo para cima de você péssima energia, você vai estar conectado com esse ser que você está colocando no seu corpo. Eu tenho absoluta certeza, se você fez isso, a tua vida deve estar caótica nesse momento. Dá um jeito de tirar isso o mais rápido possível. Não é boa coisa. Então isso é um portal. É um portal. E outra coisa, o sangue. Por que o pacto exige o sangue da pessoa? Primeiro porque o sangue está o teu DNA, é quem você é. O sangue, ele tem uma representação profunda e sagrada. Então quando a pessoa assina com sangue, ela pôs toda a energia dela naquilo que ela está fazendo e ela realmente firmou alguma coisa que vai muito além do... dela. A essência dela está lá. Quando eu entrego minha alma
que a pessoa está fazendo? Será que ela tem noção do que é a alma dela? O que ela está fazendo para entregar a alma que ela acha que vale a pena? Ela vai ser o quê depois que ela morrer? Ela entregou a alma dela. Bom, vamos considerar uma coisa bastante importante. A gente considera a alma como a caixa, né? É o quinto elemento do espírito, é o sopro do Criador, então ninguém consegue entregar a alma. A alma é um bem que é seu, porque a alma ela representa tudo aquilo que você foi, todo o teu ser. A alma é tudo isso. Agora, o teu ego, esse sim pode ser escravizado, porque ele representa o que você é nessa vida, e a besteira que você fez nessa vida pode escravizar o teu espírito, te jogar nas zonas abissais. Você se torna um escravo, e nem sei por quanto tempo desses seres, porque às vezes o tempo passa e a besteira é tão grande e você fica lá. Outro ponto também é que a pessoa pensa que ela só vai ser escrava depois que ela morreu. E não é só isso também. A alma também da pessoa, quando a gente fala eu entrego a minha alma, eu estou entregando tudo que eu sou, a minha vontade, a minha essência. Quando um artista pinta um quadro muito bonito, a gente diz assim, olha, ele colocou a alma dele nessa pintura, ele colocou tudo que ele é, a essência dele, tudo de melhor que ele tem ali. Então, o sentido de entregar a alma também está nesse, eu te entrego a minha vontade, para você fazer de mim o que você quiser, se você me der você se rendeu praticamente à vontade das trevas, e você abriu um portal também para a entrada de outros seres trevosos. A partir do momento que você pactuou com as trevas, você vai o quê? Vai pactuar com as trevas e depois na missa, domingo? Você acha que tem espaço para isso na sua vida? Bom, uma coisa bastante importante que a gente precisa falar é que se por um acaso você fez alguma coisa dessa, ou com espíritos da Goécia, ou tem jeito de resolver, tem jeito de sair dessa, tá? É difícil, é complicado, mas tem jeito de sair dessa. Mas aí você se contata conosco e nós vamos tentar orientar você. E aí que você falou numa coisa importante também, que é uma outra coisa que me perguntam bastante. A pessoa vai e faz um pacto porque ela quer, mas também tem a outra parte. Minha mãe me entregou quando eu nasci, minha avó me entregou. Às vezes nem foi pro diabo, mas pra uma outra entidade, pro Exu, pro não sei o quê. E aí? Bom, infelizmente isso também acontece. Por ter esse laço de sangue, é possível que um parente próximo ele tenha entregue a criança sob a proteção de uma entidade qualquer, mas aquilo na vida da pessoa não foi legal, não está fazendo bem. Então é possível quebrar esse tipo de coisa também. Eu atendo muita pessoa que tem esse problema, que sente uma presença desde sempre na vida dela, desde que era criança, e ela quer se livrar disso, e a coisa, de repente, toma um vulto, às vezes começa a cobrá-la, quando a pessoa tem uma mediunidade e percebe isso. Isso aí é mal. Mas tem uma outra coisa também. Tem pessoas falando que fazem pacto, por exemplo, entrega o animal, mas não mata o animal. Isso vale? É claro que não. As trevas elas vão exigir sempre o sangue de uma vítima inocente, que no caso é o animal, entendeu? Claro que não tem nenhum fundamento nisso. Pior ainda, aquelas pessoas que dizem que fizeram isso no astral e, portanto, não precisam fazer ela não na Terra. Fez o pacto, ela mas ela abriu um portal. Abriu um portal. Você estabeleceu contato com as trevas, você abriu um portal na tua vida, você criou um elo mental. E não Tome é só cuidado. Isso. Selo. A pessoa olha o selo, ela estabeleceu um contato visual também, aquilo entra, porque é um endereço astral. É uma coisa que o nosso subconsciente capta e abre acesso. É por isso que tem tanto livro aí passando selo, né? E, finalmente, eu acho que a gente não podia deixar de falar aqui um ponto também importante, o lugar que você vai, o lugar que você frequenta, que de repente está lá um agente do caos que se faz passar por dirigente espiritual. Tome muito cuidado com isso. Tente sacar se a pessoa é realmente do bem ou ela está te conduzindo para o caminho das trevas, porque se ela te conduzir, você vai ser presa dessa pessoa, que na verdade vai estar sugando a tua energia, vai estar te vampirizando. Tome muito cuidado com isso. E tem coisas assim, esses dias mesmo fiz uma consulta que a pessoa falou pra consulente assim, que ela tinha um demônio que perseguia desde outras vidas, porque ela tinha feito um pacto em outra vida e agora ainda estava perseguindo. Isso também pode acontecer, mas o jeito que ela falou, ao invés de querer expulsar e cortar esse elo, não, colocar ele ali como um amigo, um cara que é obsessor, um demônio, um obsessor de outra vida vai ser amigo dela como? Não tem. Pessoal, entidades das trevas não são amigos de ninguém. E vamos falar de uma coisa mais profunda agora.
Se você fez um pacto com o diabo na outra vida e você morreu e reencarnou, então você não tá mais ligado nesse pacto, concorda? Porque você saiu... É um outro ego, Você já tá pro outro ego, você quando nasce, você tá tendo uma nova chance. Você tem a chance de quebrar isso. Você quebrou, porque você não tá lá escravo. Você quebrou isso, você renasceu. Você não tem mais o pacto. Mas existem entidades que vão te perseguir, vão querer te forçar para você reafirmar aquele pacto, para você voltar de novo. E isso vai existir sempre, obsessores. Mas não quer dizer que você tem o pacto, você não tem mais. Porque se você tivesse, você estava lá, desencarnado ainda, no astral, sendo escravo dele. Apesar que tem pessoas que vêm para cá que parece que é puro céu. A tentação, ela vai existir sempre, né? Mas sempre tem pessoas que tem mais, né? Tem pessoas que vêm pra cá que é puro céu. Por exemplo, o Hitler. Ele não estava em si mesmo, não era ele mesmo, né? Com certeza. É um servo que vem encarnado com destino, que é um escravo das trevas. Não, com certeza. E o que aconteceu com ele no final? Tirou a própria vida. Então, eu acredito, ele sim poderia ser uma pessoa que tinha tido um pacto. Ele estava em grande dívida com as trevas e veio e fez o que as trevas queriam. Então imagina só que coisa horrível, quanto sofrimento, quanto sofrimento esse ser trouxe para a humanidade. Mas no final ele não conseguiu. Não conseguiu. Que é a prova de que não vence, a luz o bem sempre vence. É lógico, o bem sempre vence. Então, gente, abra sua mente, porque o universo é luz e perfeição, abundância em todo lugar, e todo pensamento contrário é trevas, é ilusão. Não deixe as trevas tomar conta da sua mente. Nós esperamos que vocês tenham um ano novo maravilhoso, com muita prosperidade e muita luz, e de uma vez por todas, corte qualquer elo com as trevas. E pessoal, para quem gostou, deixa um like aí pros magos, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E para quem não estiver recebendo as notificações, siga-nos no Twitter, tá aí na tela. E vamos lá, pessoal, tem muita coisa boa ainda esse ano no canal Universo Mágico. Tamo com vocês, hein? E não esqueça de fazer parte da Irmandade dos Magos, porque esse ano a gente vai pegar firme pra gente conseguir fazer iniciação presencial, rituais presenciais, iniciação na estregueria e voltar a ter uma vida normal, né? As atividades normais de mago. Então se inscreva aqui embaixo em ser membro do canal, escolha entre aprendiz, neófito ou escudeiro do tempo e venha fazer parte da Irmandade dos Magos. Será um imenso prazer ter mais um bruxinho aqui conosco. Beijo da bruxa e até a próxima. Tchau, pessoal.